Amém? Lucas 24, em nome de Jesus. A gente vai ler o verso 13 em diante. Amém, irmãos? Graças a Deus. Acompanhe comigo então. Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante deles. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e já está chegando o fim do dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, eis aqui a Tua palavra, Jesus. Que ela adentre o nosso coração e encontre morada nesse instante. Que o Teu Espírito, ó Pai, trabalhe ela nos nossos corações, para que os nossos olhos se abram. Em nome de Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida e o nosso coração guardado em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto é muito conhecido e particularmente eu gosto dele bastante. E eu vou confessar para vocês que faz algumas semanas já que eu comecei e terminei o esboço dessa mensagem. E confesso para vocês que enquanto eu lia e relia o texto, irmãos, meus olhos se encheram de lágrimas algumas vezes. Esse texto aqui ele é muito profundo. Ele é muito profundo, irmãos. Porque fala de uma jornada de dois discípulos. Amém? Que estavam saindo de Jerusalém no domingo, sem ver a ressurreição. A Bíblia diz que eles tomaram um caminho em direção a uma aldeia chamada Emaús. Amém? Porque tinham crucificado e o mestre estava morto. Eles foram embora antes de o ver face a face, antes de tocá-lo. A Bíblia diz que este homem chamado Cleopas, amém, estava acompanhado. Alguns estudiosos dizem que provavelmente fosse a sua esposa, sua própria esposa.
Porque era comum que os judeus peregrinassem em direção a Jerusalém na época da Páscoa, para celebrar a Páscoa. Eles estavam lá, como provavelmente de costume faziam, para celebrar, só que aquela Páscoa era especial. Eles tinham ouvido falar, eles tinham encontrado, e havia um rebuliço em Jerusalém de que o Messias estava entre nós. Só que numa sexta-feira, antes da Páscoa, antes do domingo de Páscoa, na sexta-feira, aquele homem chamado Jesus, o Nazareno, tinha sido crucificado. E eles voltam para os seus lares, em direção a Emaús, entristecidos, com o coração abatido, frustrados. E nós temos então este relato de Lucas aqui, irmãos, nos mostrando como Jesus corrige a nossa visão equivocada a respeito das coisas. Por que as coisas acontecem de determinadas formas? Por que não acontece do nosso jeito, como esperávamos, como queríamos? Esses dois discípulos, esses dois seguidores, eles estavam dessa forma, se perguntando, cheios de dúvidas e incertezas: será que tudo era ilusão? Será que não passava apenas de um engano? Será que a gente se deixou levar e ficou numa expectativa e agora alguém murchou o nosso balão? E a coisa não aconteceu como a gente esperava? Estamos abatidos, estamos tristes. E a Bíblia diz que esses dois irmãos tomaram o caminho de Jerusalém em direção a Emaús, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância, irmãos. Como o Senhor Jesus tinha dito que aconteceria: como ovelhas desgarradas. Porque o pastor tinha sido ferido e morto. Amém? A forma como Jesus lidou com eles, irmãos, e com essas dúvidas, amém? É uma forma muito especial para nós. Ele procura se revelar. Ele procura mostrar-se. Ele quer ser tocado. Ele quer falar e ser ouvido. Ele quer ouvir. E é isso que nós vamos aprender aqui, irmãos. Jesus mostra para eles uma coisa que é muito gloriosa para nós. Ele ressuscitou. Disso depende a nossa fé. A realidade da gloriosa ressurreição do Salvador. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Veja o verso 13 comigo, irmãos. Leia. Naquele mesmo dia, os dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, aqui eles estavam tomando a direção contrária da bênção. Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém, esperem, eu vou morrer, mas ressuscitarei ao terceiro dia, conforme as Escrituras já ensinavam desde sempre. Esses seguidores aqui, irmãos, Cleopas, e, como eu disse, provavelmente a sua esposa, mas enfim, não temos como ter certeza disso. Eles estavam tomando direção contrária, como aquele homem que descia de Jerusalém a Jericó, que no meio do caminho foi atacado por bandidos e ficou como quase morto. Quem que foi ao encontro dele? O bom samaritano. Amém? Obviamente uma figura de Cristo. Eles estavam tomando o mesmo caminho, irmãos. Eles não esperaram a ressurreição se cumprir. Foram embora antes da festa. Foram embora abatidos, talvez pela pressa, talvez pela impaciência, irmãos, visto que as coisas não tinham acontecido como eles esperavam. As coisas não tinham andado, irmãos, como eles aguardavam. Aliás, o tão aguardado Messias, o Cristo, que aparentemente era aquele tal de Jesus de Nazaré, da Galileia, filho de José, filho de Maria, era a nossa esperança, mas morreu. Talvez, irmãos, eles pensassem como Natanael, que quando Filipe encontra Jesus e ele vai contar a Natanael, seu amigo: achamos o Messias. Natanael responde da seguinte forma: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez eles tinham criado na sua cabeça uma realidade a respeito do Cristo, de que ele teria que ser alguém bonito, alguém de porte, alguém aparente. Talvez eles pensavam que o Cristo viria com um exército militarizado para guerrear, para derrotar e destruir os seus adversários. Mas aquele homem simples chamado Jesus foi até a morte de cruz. Não era da forma como eles aguardavam. Veja o verso 14, irmãos. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Veja, irmãos, que eles estão neste caminho em direção a Emaús, conversando sobre os acontecimentos desde aquela última semana, amém? Eles conversam sobre tudo, irmãos, mas eles esquecem das promessas.
Eles estão falando sobre como foi terrível ver o Salvador, que eles esperavam, que eles achavam que era Ele, morrer, padecer numa cruz, mas não lembram das promessas. Não lembram de tudo aquilo, irmãos, que Jesus tinha dito a eles, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus tinha prometido. Eles esquecem e lembram apenas da dor. É por isso que eles tomam a direção contrária, irmãos, como Tomé também fez. Tomé se entristeceu, e quando Jesus apareceu aos seus discípulos, ele não estava, porque estava frustrado. Como Pedro também fez. Pedro negou Jesus e voltou a pescar. Esses homens viram apenas aquela sexta-feira escura, irmãos, mas não ficaram para o domingo de glória. Tomaram a direção contrária a Jerusalém. Sabe, irmãos, o que a Bíblia nos ensina aqui também? Que o pessimista, irmãos, por vezes, ele teima. O pessimista é teimoso. Ele teima em rejeitar o alento de Deus. Deus quer renovar, Deus quer trazer refrigério, Deus quer tocar, Deus quer fazer algo novo, Deus quer se mostrar, Deus quer se revelar, mas o pessimista não quer ver. Eles esquecem das promessas, irmãos. Para o incrédulo, até mesmo cogitar a vitória, irmãos, é ingenuidade. Quem nunca encontrou alguém assim? Que é tão incrédulo, irmãos, que até mesmo quando a vitória está na frente dele, ele não consegue ver. Ele não se permite usufruir, não se permite ter expectativa, porque é tão pessimista, tão incrédulo, que acaba rejeitando aquilo que Deus tem de bom. Jesus tinha dito: eu vou, mas eu volto. Eu vou à cruz, mas ressuscitarei, eu vencerei lá naquele lugar. Mas eles esqueceram daquilo, eles esqueceram das promessas. Leia o verso 15. Veja o que eles dizem. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Amém, irmãos? O próprio Jesus se aproximou. Irmãos, isso é uma característica do Mestre, ele se aproxima. Diga para o irmão que está ao seu lado: Jesus se aproxima. Diga assim: Jesus está próximo. Ouse tocá-lo. Acorde nesta noite, meu irmão. Jesus está aqui. Jesus se aproxima. Sabe por que ele se aproxima? Porque ele disse que faria. Ele disse que se aproximaria das ovelhas desgarradas da casa do Pai. Lembre-se que ele deixou 99 no aprisco para ir atrás de uma. Como disse que faria, ele estava fazendo, irmãos. Sabe por quê? Porque independente da nossa capacidade ou não, irmãos, de relembrar as preciosas promessas que ele fez, muitas vezes nós focamos só naquilo que é negativo, naquilo que nos abate. Independente da nossa capacidade de relembrar ou não, irmãos, Jesus não deixa de cumprir o que ele disse que faria. Se nós não relembramos daquilo que ele falou, irmãos, das preciosas promessas, mesmo assim, ele não deixa de cumprir. Ele não deixa de ser fiel por causa da nossa infidelidade. Ele não deixa de ser fiel por causa do nosso abatimento, meu irmão. Ele disse que se aproximaria, ele disse que iria ao encontro e estava fazendo. O Mestre ali estava dando o primeiro passo, como ele sempre fez. Se você está aqui é porque ele deu um passo na sua direção. Se você está aqui é porque ele te amou primeiro, como ele disse que faria. Veja o verso 16, irmãos. Ele diz: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Reconhecer é diferente de conhecer. Amém? Conhecer é conhecer a primeira vez. Amém? Agora, eu consigo reconhecer, por exemplo, meu pai vindo de longe caminhando. A Brenda vindo de longe caminhando. Porque alguém que eu já conheço. Eles não estavam conseguindo reconhecer, porque os seus olhos estavam como que vendados. Sabe, irmãos, o abatimento ele cega. O abatimento produz isso, irmãos, cegueira. Isso é algo que só o Cristo, irmãos, ressurreto pode fazer: abrir os olhos. Abrir os olhos. Amém, irmãos?
É o Senhor aqui, o próprio Senhor Jesus, que os impede de ver momentaneamente. E isso tem um propósito, irmãos. Por quê? Era necessário se revelar de novo, com mais glória. Desta vez, com o corpo glorificado, irmãos, depois da ressurreição. Amém? Era necessário se revelar de novo. Sabe por quê, irmãos? Para reativar a memória. Lembre-se do que Jeremias diz: é necessário trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. Jesus se revela novamente, irmãos, para trazer a memória de novo, para reativar a memória daqueles momentos, irmãos, que eles tinham andado juntos. Daqueles momentos que provavelmente esses dois seguidores compartilharam com o Mestre. Era necessário reativar aquela memória. Sabe por quê, irmãos? Quem esteve com Jesus, quem teve um encontro verdadeiramente com Ele, irmãos, jamais o esquece por completo. É impossível, irmãos, porque um encontro real com o Senhor Jesus é impactante. Quem esteve com Ele, mesmo que seja uma só vez, verdadeiramente, jamais o esquece. Esses homens precisavam reconhecer, irmãos. Veja o verso 17. Então, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Pergunte assim para o seu irmão: o que você está conversando enquanto caminha? O que você está falando enquanto caminha em direção à eternidade? Você tem uma companhia? E se Jesus te parar, você vai ouvi-lo? Veja, irmãos, Jesus não só se aproxima, Ele se interessa. Isso o distingue de qualquer outro Deus, que na verdade não é Deus, porque só há um verdadeiro Deus. Ele se interessa. Ele não só se aproxima, como Ele chega junto e pergunta: sobre o que vocês tanto falam, seus tagarelas? Sobre o que vocês estão conversando? Irmãos, como que pode o Senhor dos Senhores se importar tanto assim? O Criador, o Verbo de Deus, o Filho de Deus estava ali, se aproxima, se interessa e ainda faz uma pergunta. Lembre-se daqui do que Deus fez com Elias lá no monte. O que o Senhor fez? Perguntou: fala, Elias, fala que eu te escuto. Irmãos, essa é uma característica maravilhosa do Salvador. Ele se interessa. Ele se importa, meu irmão. Ele se importa ao ponto de fazer perguntas. De fazer perguntas, irmãos, como só um ente ou um amigo muito próximo faria. Se importar. Quem se animaria, irmãos, a se aproximar de duas pessoas que conversam no meio do caminho e que aparentemente estão abatidas? Quem se animaria a fazer isso? Duas pessoas aleatórias caminhando na estrada, com cara de abatimento, com cara de quem comeu e não gostou. Quem se animaria a chegar junto e perguntar: o que se passa? Por que vocês estão assim? Por que essa conversa aí parece entristecer os olhos de vocês? Quem se importaria, irmãos, de tal forma? Agora pense, será que Jesus não teve medo da resposta, irmãos? Porque é uma resposta, para quem vivia em Jerusalém naquela época, era uma resposta bem complicada. Pergunta, como é que é o ditado aquele? Pergunta, ignorância zero, esqueci o ditado. É uma pergunta bem, tanto que eles vão responder, irmãos, com perplexidade. Como assim tu não sabe? Todo mundo que estava em Jerusalém sabia. Veja o verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Como que Cleopas responde, irmãos? Com espanto. E também pudera responder com espanto. Porque pense bem, irmãos, o Império Romano crucificava dezenas e dezenas de pessoas durante o ano inteiro, irmãos.
e colocava eles nas estradas para que todas as pessoas pudessem ver. Passava um criminoso, passava um rebelde ou alguém com alguma possibilidade de cometer algum crime, passava ali e pensava duas vezes: será que eu vou até o fim? Será que eu vou arcar com a consequência de cometer um crime, de roubar e acabar parando numa cruz como esses caras aqui? Todo mundo, irmãos, que esteve naquela última semana em Jerusalém sabia o que tinha acontecido. Por isso que eles se espantam. Como assim tu não sabe? Onde você estava que não viu? Provavelmente, irmãos, aqueles dois seguidores provavelmente estavam próximos quando Pilatos se ergueu lá e disse: e aí, Barrabás ou Cristo? Barrabás ou Jesus? Quem que vocês querem? Provavelmente eles estavam próximos lá quando a multidão começou a gritar: Barrabás, soltem Barrabás, prendam a Jesus, crucifiquem a Jesus. Provavelmente Cleópas estava com isso em mente, irmãos, porque tinha sido lá em Jerusalém que aquele homem, Jesus de Nazaré, que tinha dito ser o Salvador, foi exposto à vergonha. Estava nu numa cruz, foi morto numa cruz de forma cruel. Como que você não sabe o que aconteceu lá? Foi lá na sexta-feira, por volta do meio-dia, que a Bíblia diz, irmãos, que houve trevas, a terra estremeceu, o cosmos todo começou a gritar, até as 3 horas da tarde, irmãos, houve trevas, escuridão. Como que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Irmãos, sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que Cleópas faz aqui? Algo que nós normalmente fazemos com Deus: despejar nele a nossa frustração. Ele ouve a pergunta de Jesus e despeja no mestre toda a frustração que ele tinha daqueles últimos dias. Irmãos, e se tudo que nós temos a dizer ao Senhor for frustração, for palavras de um coração desolado, de um coração que está entristecido, abatido, se tudo que você tem a dizer ao Senhor, irmãos, for frustração dos acontecimentos recentes, o que você diria? O que você falaria? É o que esses homens estão fazendo, que esses dois discípulos estão fazendo. Sabe, irmãos, muitas pessoas deixam de orar por causa disso, porque estão frustrados, estão abatidos, então não oram. Sabe por quê? Porque pensam: já que Deus sabe todas as coisas, e se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu estou passando. Se Ele sabe o que eu estou passando e não fez nada até agora, é porque Ele não se importa. Então por que eu vou orar? Por que eu vou clamar? Por que eu vou pedir? Se Ele se importasse realmente com o que eu estou sentindo, Ele já teria intervido ao meu favor. Mas não, eu continuo com a mesma frustração, eu continuo abatido, com o coração desolado, e Ele não fez nada, então Ele não se importa. Muitas pessoas deixam de orar por causa disso, mas sabe de uma coisa, irmãos? Jesus quer ouvir. Mesmo que você só tenha frustração no seu coração, mesmo que tudo que o seu coração produz, irmãos, em palavras, é tristeza, mesmo assim Ele quer ouvir. Veja o verso 19. E Jesus lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, repita assim comigo: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Vejam que eles estão falando a Jesus o que eles pensavam do Mestre. Ele era poderoso, ele tinha grandes palavras, ele parecia um profeta, ele parecia realmente aquele que tinha sido enviado por Deus, aquele que nós esperamos desde que nascemos, desde que os nossos pais nasceram. Parecia. Nós esperávamos que fosse Ele. Irmãos, quando toda a esperança se vai, né? E o que sobra é esse coração frustrado, sonhos frustrados. Muitas vezes vem esse nós esperávamos.
Sabe por quê, irmãos? Essa palavra aqui, essas frases, irmãos, elas trazem à tona um coração que quer adaptar os planos de Deus. As coisas não saíram da forma como eles queriam, irmãos, do jeito deles. Eles tomaram a direção contrária, estamos frustrados. Essa frase que nós esperávamos, irmãos, é de coração que quer adaptar, que quer corrigir os planos, os rumos daquilo que Deus está fazendo. Só que isso é muito perigoso, irmãos. Muitas vezes, quando queremos lidar com Deus desta forma, e impondo ao Senhor aquilo que eu quero, aquilo que eu penso ser, que é certo, que é bom, nós temos que ter um cuidado com isso, porque veja o que eles dizem sobre Jesus, irmãos. Ele era profeta, por causa da forma como ele falava. Mas, se ele era profeta, por que ele não amaldiçoou aqueles homens que o maltrataram? Por que ele não desceu da cruz e não amaldiçoou eles? Porque ele foi julgado injustamente. Se ele era profeta, por que ele não fez isso? Veja o que eles dizem. Ele tinha poder para fazer, ele fazia muitos milagres. Como que não desceu da cruz? Se ele tinha todo aquele poder, por que não desceu? Se ele tinha todo aquele poder, por que ele não fez como Elias? Fazer cair fogo do céu sobre aqueles homens. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez como Moisés? E quando o faraó se recusou a libertar o povo, a Bíblia diz que através de Moisés Deus enviou 10 pragas no Egito, uma pior do que a outra. Por que esse Jesus aqui não fez? Se ele tinha tanto poder, se ele era um profeta, se ele era o Salvador. Eu disse aqui um tempo atrás, irmãos, quando nós estávamos falando já de Abraão, como é difícil, irmãos, de lidar com Deus que só faz o que Ele quer. Como é difícil lidar com Deus, irmãos, que faz simplesmente a sua vontade, não a nossa. Porque o que esses homens estão dizendo, irmãos? Se não for do meu jeito, né? Se não for da forma como eu penso, eu vou embora de Jerusalém. Se não for do meu jeito, eu tomo a direção contrária. Não aconteceu como eu esperava. Eu volto para a velha vida. Eu volto para o passado, onde não existia nenhuma esperança, mas lá eu estava conformado. Lá eu não tinha nenhum sonho possível, mas eu já estava acostumado. Porque se não acontecer, se Deus não fizer da forma como eu quero, eu vou embora. Veja, irmãos, o verso 22 em diante. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Veja, tem um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas, mulheres e depois os homens. As mulheres foram e viram, ele não está mais lá. O anjo falou com elas. Elas voltam e anunciam. Só que a voz de uma mulher não era levada muito em conta. O testemunho de uma mulher não era valorizado nessa época. Então um grupo de homens dos discípulos vai ao túmulo e verifica, realmente, ele não está lá, só que a gente não o viu. Só que a gente não o viu. Um coração, irmãos, que tenta dominar a vontade de Deus, irmãos, ao invés de aceitá-la. Um coração que tenta dominar jamais poderá ver Deus agindo nos pequenos detalhes. Um coração que tenta dominar a voz de Deus, irmãos, ignora o testemunho de 2 pessoas que estavam no grupo de Jesus. Um coração que tenta dominar a vontade de Deus, irmãos, é o coração que toma a direção contrária. É o coração que não se sente feliz, irmãos, se não for do meu jeito. Repare que eles dizem, nós não o vimos. Ou seja, se não o vimos, ele não fez. Nós agimos assim às vezes, irmãos. Se ele não falou comigo, é porque ele não se interessa, ele não se importa. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o silêncio de Deus, irmãos. Porque ele só fala quando quer realmente. Ele só dá direção quando quer. Muitas vezes as coisas que Deus faz contrariam a nossa lógica. E nós não entendemos, porque queremos dominá-lo.
Eles dizem: nós não vimos, se não apareceu a mim é porque ele foi embora, nos abandonou, desistiu de nós. Um coração assim, irmãos, facilmente acreditaria na mentira que os sacerdotes, em conluio ali com as autoridades, inventaram sobre o corpo. Vamos inventar que alguém dos discípulos veio aqui de madrugada, removeu a pedra, roubou o corpo e agora estão dizendo que ele ressuscitou. Só que Deus estava agindo, irmãos, não era da forma como eles queriam, mas Ele estava agindo. Esse olhar, irmãos, controlador, muitas vezes tenta limitar o que Deus pode fazer. E nós não vemos Deus muitas vezes agindo nos pequenos detalhes, usando pessoas, irmãos, que nós consideramos frágeis demais. Usando pessoas para falarem conosco da parte de Deus que nós não consideramos, porque não é um testemunho válido. É só um testemunho de uma mulher. Era o que acontecia na época. Era o que aconteceu nesse caso aqui, irmãos. Um coração controlador tenta limitar o Senhor e acaba perdendo aquilo que Ele pode fazer. Agora, irmãos, Jesus tinha dito: se vocês prestarem atenção, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Tudo isso eles ignoraram. Agora nós estamos chegando no ápice do texto. Leia o verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda Escritura. Irmãos, eu falei aqui quinta-feira que Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Sabe por quê, irmãos? A ignorância é a letargia da fé. A falta de conhecimento deixa a nossa fé vagarosa. Ela não consegue acompanhar o que Deus está fazendo. A forma como Jesus lida aqui com eles, aliás, Jesus os chama de insensatos, porque o ignorante, irmãos, é insensato. Jesus diz: vocês demoram para perceber, para entender aquilo que Deus já tinha dito. Aonde? Nas Escrituras. O ignorante, irmãos, é insensato porque ele não consegue enxergar, irmãos, que Deus está fazendo tudo o que foi escrito. Está se cumprindo na nossa frente. Isso serve para os nossos dias. Estamos diante, irmãos, talvez da geração que verá a volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas precisamos estar prontos. E tudo vai acontecer conforme as Escrituras, porque Ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, diz a palavra de Deus. Foi isso que eles não conseguiram ver, irmãos, e Jesus estava ali diante deles, agora para intervir e falar, para que os olhos fossem abertos. Jesus diz: está escrito. Da mesma forma como Ele tinha dito a Satanás no deserto: Satanás, está escrito. É até redundante, porque é a palavra falando a palavra. É o verbo encarnado dizendo: está escrito, estou aqui para cumprir. Tudo o que foi dito sobre mim nas Escrituras, nos profetas, em Moisés, nos Salmos, por Davi, estou aqui para cumprir. Quando nós não temos conhecimento disso, irmãos, a nossa fé fica vagarosa, porque Deus promete e Ele cumpre. E sabe o que é mais interessante sobre Deus, irmãos? Ele continua cumprindo mesmo quando aparentemente não está dando certo. Você entende isso, meu irmão? Deus está cumprindo mesmo quando não está dando certo, aos nossos olhos, irmãos. Agora perceba uma coisa: na primeira adversidade, sem o mestre presente de forma física, o que, aliás, seria uma constante, irmãos, porque Jesus subiria aos céus, amém? Está à direita do Pai. Na primeira adversidade, irmãos, sem o mestre presente, sem que eles pudessem ver e tocá-lo, na primeira adversidade eles se esquecem de tudo o que tinham visto e ouvido.
Na primeira, irmãos, tudo aquilo que Jesus tinha feito diante deles, eles ignoraram. Sabe, irmãos, Jesus fez tanto milagre, tanto prodígio, ensinou, falou tantas coisas, mas agora parecia tão pequeno para eles. Pareceu insignificante tudo aquilo que Jesus tinha feito. Amém, irmãos? Só que aquilo que está escrito, irmãos, era suficiente para eles e também é suficiente para você. O que está na palavra de Deus é suficiente para te levar, irmãos, em direção à eternidade. Jamais, jamais o abandone. Vamos encerrar o texto. Verso 28. Olha só. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. Ah, irmãos, esse texto é maravilhoso. Aqui eu lembro da canção: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-em-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ah, irmãos, quando a nossa alma clama, fica. Você já pensou em ser sincero com Deus? Aqueles homens não estavam reconhecendo, mas o coração deles estava ardendo. O mestre estava ali. Jesus faz menção de ir adiante, faz jeitinho, mas eles dizem, eles clamam: fica. Fica conosco. Sabe, irmãos, a alma que tem sede pela água viva, irmãos, que jorra da eternidade para o coração, ela clama: fica. Aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro, irmãos, não conseguem se despedir do Mestre. Fica, Senhor. Agora, irmãos, perceba que mesmo no caminho contrário, mesmo fugindo do aprisco das ovelhas, irmãos, mesmo nesse instante ainda sem reconhecê-lo, quando ele ameaça se despedir, irmãos, as ovelhas sentem o cheiro do pastor. Não vá embora. Fica conosco. O pastor estava ali buscando elas, irmãos, como disse que faria. Lembre-se do Salmo 23, em que Davi profetiza: o Senhor é o meu pastor. Eles estavam neste momento, irmãos, como Davi diz lá no verso 4, se eu não me engano: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É por isso que a alma começa a clamar: fica, Senhor. Fica, Senhor. Veja o verso 30, irmãos. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Ah, irmãos, ele fica. Se você clamar, ele fica, porque ele não abandona os seus. Ele fica porque disse que ficaria, irmãos. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. E mais, irmãos, ele fica para se relacionar, para se sentar à mesa. Ele fica porque ele disse que seria um intercessor, ele seria um mestre, irmãos. Ele seria um guia, ele seria aqui a vara e o cajado do pastor que consolam. Amém, irmãos? O consolo estava ali. Irmãos, percebam uma coisa: ele não só fica, ele começa a repetir tudo o que havia feito com eles antes da ressurreição. O que eles fazem ali, irmãos? Se sentam à mesa e partem um pão. Ele fica para fazer aquilo que já tinha sido feito com eles, para que eles pudessem relembrar. Sabe por quê, irmãos? O seu Senhor não muda. Ele permanece o mesmo. Agora eu fico imaginando a mente deles, irmãos, a forma como ele se sentou à mesa.
Fico imaginando o coração deles ardendo, pulsando. Parece que eu já vi algo parecido. Esse sorriso no rosto parece que eu reconheço. A simplicidade no olhar, a simplicidade no falar, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, eles começando a perceber, tem algo familiar aqui. Tem algo familiar aqui trazendo clareza à nossa mente, abrindo os nossos olhos. Está trazendo nostalgia. Ah, como nós estamos com saudade do Mestre. É impossível ler esse texto, irmãos, sem se derramar. É impossível, irmãos. Se isso aqui não queima no seu coração, nada vai queimar. Ele se senta à mesa, parte o pão, e eu fico imaginando eles olhando para as mãos dele, irmãos. As feridas nas mãos, mas aquelas mãos ainda partem o pão da mesma forma. Ainda partem o pão e ainda pedem em oração a Deus bênção pelo alimento da mesma forma. Do mesmo jeito que ele fazia. Isso nos lembra algo. E veja, irmãos, ele compartilha o alimento ainda do mesmo jeito que fazia com eles. Só que esse pão aqui, irmãos, já não era só mais um pão partido para repartir. Esse pão aqui agora representava o corpo que tinha sido entregue. Amém? O corpo que tinha sido entregue por eles. E olha, irmãos, veja o verso 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ah, irmãos, aqui eles começam a reconhecer, porque os olhos deles se abrem. O Senhor desaparece da frente deles, irmãos, mas agora eles já tinham visto o Salvador ressurreto. E eles dizem: ah, o nosso coração ardia. Ah, irmãos, como é bom quando os nossos olhos se abrem. Quando a nossa mente, irmãos, tem clareza, quando a nossa mente entende que era um momento de dificuldade, de tristeza e abatimento, mas ele esteve ali o tempo inteiro. Ele esteve ali junto o tempo todo, irmãos. Mesmo quando nós duvidamos, ele faz questão de se revelar ainda mais. Como é maravilhoso isso, irmãos. E ele se revela e faz arder ainda mais o coração. Faz o coração queimar ainda mais, irmãos. Um coração que está moído, um coração que está ferido, de repente reacende com uma chama. O Salvador estava ali falando no caminho. Nós nunca estivemos sós. Ele está presente, irmãos. Em nome de Jesus. E veja o verso 33, e aqui eu encerro. Vamos ler até o fim. Ele diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Quando eles reconhecem a Jesus, irmãos, é hora de voltar a Jerusalém. É hora de voltar, irmãos, ao lugar das ovelhas. É hora de voltar para a comunhão das ovelhas. É hora de voltar, irmãos, para compartilhar o pão. É hora de voltar à bênção. Quando os nossos olhos se abrem, irmãos, e nós entendemos. Amém, irmãos? Só que perceba, eles voltam para o lugar, mas eles voltam com uma mensagem. Eles voltam para compartilhar, irmãos. Eles dizem: ele ressuscitou. Ele vive. Ele reina, ele apareceu a nós. E mais, ele se importa conosco. Ele vem ao nosso encontro, se aproxima e começa a falar e faz o nosso coração queimar ainda mais. Sabe o que está nascendo aqui, irmãos? Um coração que antes estava abatido, agora é um coração que jamais vai deixar de falar disso. Eles viram o Mestre, eles viram a ressurreição, eles viram a glória. Jesus sempre esteve, Jesus sempre está, irmãos. Se coloque de pé.